Oi, pessoal! Eu sou a Carol e esse é o Volta ao Mundo. Esse projeto nasceu do meu sonho de conhecer o mundo inteiro e eu resolvi realizar esse sonho de uma maneira um pouquinho diferente com todos vocês. A cada temporada do Volta ao Mundo, a gente vai viajar juntos para cada um dos 5 continentes, conversando com quem conhece bem, com nativos, com moradores, com viajantes experientes, que vão nos mostrar e contar um pouco de cada país, da cultura, de turismo, de vida, enfim, de tudo do que esse país tem de melhor. E o episódio de hoje é bem legal e eu tô super curiosa para saber, porque é um lugar que a gente sabe muito pouco. A gente vai para a África, Moçambique mais especificamente. A gente vai conversar com a Bianca. E aí, Bianca, se apresenta aí, fala um pouquinho, enfim, de ti, de onde tu é e qual essa relação, de onde surgiu, qual é a relação que tu tem com Moçambique. Primeiramente, olá a todos. Obrigada, Carol, por estar aqui. Eu me chamo Bianca, eu sou de Santa Catarina. Eu nasci e cresci em Blumenau, mas logo depois do ensino médio, de 18 anos, eu me larguei para onde eu pude. Eu comecei indo para o litoral, que é onde vivia a maior parte da minha família hoje, e fiz, algumas outras viagens até chegar hoje a estar morando em Moçambique, né? Eu comecei no meu intercâmbio quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 32. A gente tem a mesma idade, eu também tenho 32. Eu tinha uma vontade muito grande. Desde criança eu sempre falava que eu queria conhecer o mundo, que eu queria viajar. Eu ganhei dinheiro na comunhão, primeira comunhão, que era muito comum fazer na minha família. Guardei o dinheiro, fiz poupança. Ganhei boi da família. Falei, meu pai, pega esse cheque, bota na poupança que eu vou viajar. Eu era assim, determinada. Gente. E daí, quando deu os meus 20 anos, eu tinha o dinheirinho, eu fui viajar. Eu fui estudar inglês na Irlanda, eu só estudei. E depois os caminhos foram me levando, acho que é engraçado isso, até profissionalmente, foram me levando e eu fui indo. Eu fui viajando, fui trabalhando eu trabalho com a parte de logística, parte de supply chain. Hoje, na verdade, por isso que eu estou em Moçambique, acabei parando lá. Daí eu faço uma mistura na história, né? Eu acho que eu nunca imaginei que eu moraria lá. Eu mudei foi em junho desse ano e já havia estado aqui em 2017. Por isso, porque depois que eu quando eu fui para Dublin, eu tinha 20 anos e, nossa, aquilo despertou em mim, foi só uma coceirinha. Então, depois daquilo, eu passava o ano inteiro, né, economizando, trabalhando com o que eu tinha e também, né, tem uma condição que me privilegia por isso, para poder, né, ter essa opção de viajar nas férias, né, e daí eu fui viajando para outros países um pouco inusitados. Um pouco não, né? Um primo meu falava, outro primo meu falava assim, é bem inusitado teus locais. O meu critério nunca foi assim, quero ir para tal lugar. Era assim, tá, eu vou abrir aqui, o que é mais em conta? O que tem de promoção? E ia. Sim, tá, visto. Como é que é lá a moeda? Também a questão de segurança, porque eu nunca fui para um país em guerra. Nisso, nesses 12 anos desde que eu fiz a minha primeira viagem sozinha, eu fui indo tomando coragem, explorando a América do Sul. Daí tive uma outra experiência para morar na Índia. Nessa experiência, foi onde eu comecei a trabalhar com supply, na verdade. Foi uma coisa que foi me conectando. E depois eu fui para a África e pensei, nossa, eu quero muito ir para a África. Assim, tem as férias em dezembro, para onde eu vou? Isso lá na verdade, em junho foi. Tem uma passagem promocional para Moçambique. Deu, Moçambique, fala português. Vai Do ser lado. fácil de se virar. Na verdade, assim, para ser bem honesta, a primeira coisa que eu pensei a passagem tá super barata, tá do lado da África do Sul. Então, eu não fui para lá pensando em ir para Moçambique, eu fui para entrar para a África do Sul. E eu me surpreendi, né? Porque eu fui com uma expectativa muito baixa. Mas, assim, quando eu fui para lá, eu não pensei assim, nossa, eu vou morar aqui. Tu falou, acho que tu tinha comentado que tu foi em 2017, né, a turismo para. 2017. E aí, esse ano, tu mudou para lá, né? Então, tipo assim, demorou
4 anos, né, entre uma coisa e outra, então realmente era meio distante ainda, talvez tu realmente não imaginava, eu vou mudar para cá um dia, né? Na realidade, assim, eu nunca posso falar assim, nunca me imaginei morando, né, na África, porque eu sempre tive essa curiosidade, né, de viajar e sempre gostei. Então, acho que eu até brinco, né, que o pessoal fala muito do Iraque, porque a gente viveu um longo período de guerra. Se quiserem me mandar para o Iraque, eu vou. Uhum. Tipo, totalmente do mundo, assim, vou para qualquer lugar e tô Gente, eu aceitando. fiz uma conexão uma vez em Bahrein e para mim, assim, tipo, eu pego os voos mais difíceis quando eu chego num lugar assim, nossa, é um lugar novo, ai que legal, sabe? Eu me sinto muito realizada. Uhum. Então, acabou assim, mas eu não imaginava realmente Moçambique. Eu tenho muito isso também, assim, me dá uma energia, me dá um combustível quando eu vou para algum lugar novo, assim, que eu vejo uma coisa totalmente diferente e tal. Mas eu confesso, talvez tu tenha viajado mais que eu já fiz viagens sozinhas na América do Sul. Quando eu fiz meu intercâmbio, eu também fui sozinha, mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo de ir para alguns lugares, assim. Então, eu não sei se eu teria que pesquisar muito, ter tudo muito bem planejado para ter coragem de ir para um lugar mais diferente, assim, eu acho, sozinha, sabe? Então, olha, admiro muito. Eu não sei, eu acho que. Mas eu não vou mentir, porque quando eu tinha uns 20, foi 20, eu fui para Irlanda, daí eu viajei, fiz um mochilão na Europa. Nossa, foi incrível, é assim, maravilhoso. E até falo assim que eu não pensava morar, eu busquei muito essa oportunidade de morar fora, mas eu pensava em morar em Portugal, morar em qualquer lugar na Europa. Não tanto os Estados Unidos, mas Canadá, qualquer lugar, mas não assim, Moçambique, talvez até a África do Sul. Uhum. E porque, assim, né, eu não quero parecer, né? Eu não sei nem a palavra para colocar. A gente vive num país que tem menos condições que uma Europa. Você consegue ter Uhum. acesso a mais Uhum. conforto, né? E Sim. depois, quando eu fui para a Índia, nossa, foi um contraste gigante. Eu já penso assim, nossa, a gente tem muito acesso aqui no Brasil. Uhum. Coisas que. Então, assim, quando eu fui, primeiro mochilão, tudo, na Europa foi muito bacana, porque você. E é realmente muito seguro, principalmente falando para mulher. E depois eu fui Uhum. explorando, fui ganhando coragem, e um dos fatores que me ajudou foi que eu acabei, nas primeiras viagens, conhecendo pessoas. Tipo, eu conheci. Tinha amigos que estudavam comigo em Dublin, amigas Uhum. mexicanas. Logo no Uhum. próximo ano, e o dólar era muito barato. Gente do céu, se eu Uhum. soubesse, gente, eu tinha até economizado menos. E daí, essas minhas amigas mexicanas, Bianca, vem, e daí eu achei aquela passagem promocional e fui. E chegando lá, muito engraçado porque eu fui para ver elas. É claro que eu Uhum. queria conhecer o México. Elas me ensinaram a viajar de uma outra forma. Eu lembro Uhum. que uma delas falou assim: Bianca, aqui não é Europa. Aqui você não vai ver arquitetura. Alguns lugares tem, é maravilhoso. Mas assim, é sobre a beleza natural. É Uhum. sobre. Eu não experimentava muita comida diferente. Você tem que experimentar. Então, assim, eu fui aprendendo com elas a Uhum. ter outra perspectiva. E você vai Legal. conhecendo, fui conhecendo pessoas maravilhosas naquela viagem, acho que foi muito incrível. Acho que foram 45 dias assim que eu fazia grupos. Eu fui até Guatemala, foi uma loucura. E Uhum. daí, aquilo assim, eu tava naquela fissura de viajar o mundo, porque daí eu conheci essas pessoas que eram da Austrália, que tinham ido para mais de 20 países. E aquilo assim, meu Uhum. Deus, será que um dia eu consigo, sabe? E foi me abrindo a cabeça por essa questão de assim, não, ó, dá para viajar, não, isso aqui é perigoso, não, isso aqui dá para se arriscar. E Uhum. abrindo uma nova visão, né? De que tem outras coisas a ser observadas, né? Nossa, Ai, isso que foi legal. muito legal. Daí, eu acho que a coragem, ela não é inata, ela foi sendo construída, mas tem um pouco... Uhum. Também tem seus perigos. Eu não vou falar que o mundo é cor de rosa, que Não, claro. Eu acho que essa questão mesmo de tu se informar e essa experiência que tu tem mesmo, né? Isso foi, como tu falou, tu foi criando a coragem de acordo com as experiências que tu foi tendo, né? Então, viajou para, sei lá, para Índia primeiro, para México, para Dublin, então foi
unindo todas essas experiências de viagem e foi te dando uma bagagem para tu enfrentar coisas diferentes que podiam surgir por causa de cultura, por causa de segurança em outros lugares. Então, acho que é daí que vai criando a tua coragem, a experiência também, né? A experiência, a informação que tu vai buscar, o que tu vai pesquisar. Talvez tu conhecer alguém no país que tu tá indo também, alguém que vai te guiar lá, que vai te ensinar como as coisas são feitas, como as coisas acontecem. Então, mas para Moçambique, tu foi a primeira vez, tu foi sozinha também? Eu fui sozinha, porque eu já estava viajando fazia muito tempo, né? Sozinha, eu já tinha. Em 2003 eu morei na Índia. Eu fui para a Índia sozinha também. E eu conheci também, mesma questão, muita gente bacana. Inclusive, na Índia não tem muitos brasileiros. É uma comunidade pequena, é diferente do que na Europa, em Dublin. Então, eu, quando morava em Dublin, quando eu fui para estudar inglês, eu fugia de brasileiro. Claro que eu conheci, tenho amigos até hoje, é muito bacana isso, mas, num geral, no contexto de ficar 6 meses, eu queria conhecer o máximo possível de pessoas de outros países, outras culturas, e até praticar o inglês, né? Exatamente, era o teu objetivo, né? Sim, e foi super. Eu até aprendi espanhol, e depois conheci o pessoal da Coreia do Sul. Nossa, foi muita gente, assim. Mas na Índia foi ao contrário. Tinha tão pouco brasileiro e a cultura era tão diferente. Ela é muito diferente até hoje, assim. Tu Água ficou e vinho. caçando brasileiro. Quando a gente achava um brasileiro, e eu morava com uma menina de Belém, quando a gente achava assim, poxa, um brasileiro, não sei o que lá, a gente se agrupava, porque lá era um pouco diferente. Então, eu conheci pessoas muito bacanas, e de várias nacionalidades também, mas estando lá, me preparou para lidar com culturas, estar em locais que têm uma cultura muito diferente, suportar isso, né? Porque nem sempre o que a gente aprendeu a vida inteira como certo não é certo para os outros, né? Sim, sim. Tem que abrir Então, bem a cabeça, assim, e aceitar, e, né, aos poucos, óbvio, cada um vai ter a sua opinião, né? Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, mas as pessoas fazem as coisas de maneiras diferentes nos lugares diferentes do mundo, né? Então, eu brinco assim que na Índia até comer era uma questão assim, te tira de uma zona de conforto. Porque muitos locais você come com a mão e a cultura deles, às vezes não tem uma mesa para comer. E, gente, eu nunca dei bola para você. Você senta na mesa e de repente você te fala assim, poxa, não tem uma mesa aqui para comer, para conversar. Não, é no chão. Ah, mas no chão eu não estou acostumada, eu não tenho a flexibilidade, porque eu não treinei a flexibilidade a vida inteira. Eu sentei numa cadeira. Dói, sim. Aham. não é Nossa, confortável. E daí coisas vai. que tu nem achava que tu ia sentir falta e tu acaba, tipo, nossa, realmente, isso aqui tá fazendo falta porque É eu por nem isso sabia que que uma mesa para comer era tão importante. eu acho, assim, Moçambique muito fácil para brasileiro, porque a língua é a mesma, embora tem que acostumar o ouvido, porque o português É um pouco deles diferente. tende muito mais para o sotaque de Portugal. Eu ia até te perguntar com relação a isso. Eu estava vendo uns vídeos sobre Moçambique, algumas notícias assim da BBC e tal. E aí, algumas pessoas entrevistadas, elas falavam um idioma que algumas falavam inglês, inclusive. Aí outras falavam esse português que é meio mais de Portugal, assim. Eu conheço algumas pessoas da Angola e eu acho bem parecido, assim, que tem meio Portugal, mas tem uma coisa bem africana, assim mesmo. E algumas pessoas falavam, acho que, não sei se algum dialeto, talvez, tinha, assim, um outro idioma que não reconheci. Então, não sei se também em Moçambique, não sei se tu sabe também, acho que em Moçambique, não sei se tem dialeto ou tem algum outro Tem idioma que eles muitos, fazem lá. tem muitos dialetos. Eu estou há pouco Uhum. tempo ali ainda, mas eu tô no sul, né? Na capital, que é Maputo, e tem vários dialetos. E por eles estarem próximos à África do Sul, e a África do Sul acaba sendo o país que abastece em muitos itens, muitos aspectos da cultura ali, e muita gente fala inglês. Muito mais Uhum. gente fala inglês em Moçambique do que aqui no Brasil. Aqui, né? É, Porque agora eu vou falar, eu tô aqui no Brasil fazendo um processo, daí às vezes eu fico me confundindo, mas falam mais inglês lá do que aqui.
Nossa, e é uma coisa que a gente não imagina, né? Aí a gente já pode até, inclusive, falar um pouco de estereótipo da África, né? De Moçambique, enfim. Eu acho que a gente tem muito na nossa cabeça, a gente sabe muito pouco sobre a África. E assim, o que eu sei, por exemplo, vou falar de mim, totalmente ignorante, tá? Hoje eu vou assim, ó, totalmente ignorante de África e Moçambique. O que eu sei sobre a África é muito assim, a África do Sul, eu sei que tem uma cultura, né? Eu sei algumas coisas da África do Sul, eu sei que tem muito um país mais desenvolvido de lá, né? Uma cultura, a gente sabe sobre apartheid e tal, algumas coisas da história. Eu conheço algumas coisas da Angola, porque eu estudei na faculdade com angolanos. Eu sigo, inclusive, eles ainda e tal, então eu tenho um pouquinho de contato muito superficial com a cultura de lá, mas o resto da África é muito diferente. Eu sei que no norte tem ali Marrocos, Egito, mas o resto a gente não sabe muita coisa, então é tudo meio que um emaranhado para mim, e a gente acaba tendo esses estereótipos de ser países com muito pobres ou com muita desigualdade social, então pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. A gente imagina que a educação, então, é muito precária. Saber que a maioria das pessoas, ou que a maioria não, mas que muito mais gente fala inglês em Moçambique do que no Brasil, é até uma surpresa, assim, né? Não, mas eu vou corrigir, porque talvez, eu não sei em número, porque na verdade, o estereótipo África, ele é verdade. Tem muita pobreza, tem muita desigualdade. Por exemplo, em Moçambique, a expectativa de vida é 49 anos. Nossa. Eu tenho até um gráficozinho, até que eu deveria ter aberto aqui, que tem tudo, seria uma cola, mas se eu não me engano, só 50% da população tem acesso à energia elétrica. Acho que só 5, um em cada 100, deixa eu achar aqui, que acho que até gravei nos meus favoritos. Um em cada 100 tem acesso à internet. Então, falando assim, se a gente avaliar num global, vai ser menor, talvez. Mas quando a gente entra num ambiente que são as pessoas formadas, dentro da universidade, que é uma população, assim, é uma parcela mínima da população que tem acesso a isso, mínima mesmo, são desigualdades assim, que tem dia que o estômago não consegue ver, sabe? E dentro desse, talvez as pessoas tenham mais pessoas, porque pela proximidade, igual assim, tem muita gente aqui no sul, né, que fala um pouco de espanhol pela proximidade que tem com os países de língua e tudo mais. Mas, assim, esse estereótipo, ele é verdade, mas o que eu acho que as pessoas não sabem são das riquezas que tem. Porque fica o estereótipo que toda a África né? Eu acho que aquela imagem, principalmente, que marcou muito a Etiópia, passou muito o período de fome, aquelas imagens das crianças, né? Desnutridas e tal. Desnutridas, que acontecem ainda. A Etiópia, ela melhorou bastante, né? Não é onde eu moro, mas assim, a gente acaba... Eu acabo pesquisando porque acabo passando lá para fazer a minha escala. A Etiópia vai crescer horrores, hein? Acho absurdo o tanto de construção que tem naquela capital, porque vem crescendo, né? Então, assim, tem isso, mas o que as pessoas vêm e falam assim, nossa, Bianca, cada lugar lindo que tem. É o outro lado, né? Sim. Então, tem uma parte de natureza, assim, e ainda nem consegui explorar tudo, que é maravilhosa. Ou, por exemplo, a gente generaliza o continente africano, que é enorme, Sim. como se fosse toda aquela realidade, e não vê que dentro, por exemplo, tem uma África do Sul que tem prédios, uma arquitetura incrível, tem locais que são super desenvolvidos, né? Ou que tem países que são praticamente árabes, tipo Egito ou Marrocos, que é outra realidade, né? A gente tende a generalizar muito, né? E acaba criando esse preconceito de que é tudo mais ou menos igual, né? E que é tudo aquela ideia que a gente tem na cabeça que, como tu falou, muita coisa da questão da fome da Etiópia, que já foi passado, que a gente viu, e a gente acaba generalizando e achando que a África inteira é assim, e tem tanta coisa rica, e eu imagino que também cada país tem as suas particularidades, né? Então a gente acaba achando que, não, é tudo
safari, né? Praia, e é isso. Mas, enfim, Moçambique, por exemplo, fica na costa, né? Então, eu imagino que Sim. deve ter muita praia maravilhosa. Tem praias incríveis. Agora eu moro em Maputo, no sul, só que por conta que eu mudei em junho, eles estão com um lockdown bem severo quanto à política de ir para as praias. Eu não pude ir para a praia ainda. Eu só consegui ir para uma ilha próxima um dia e não podia tomar banho. E foi muito triste, porque é um mar lindo. E ainda não é considerado o mais bonito, porque as praias, assim, que são as águas mais limpas, tudo, estão para o norte. Uma coisa que é muito triste é que o acesso é um pouco complicado. Tem que, quando eu fui em 2017, eu fui para uma praia no centro, que é em Tofo. Daí eu fui sozinha, de mochila. Uhum. Era uma situação econômica muito diferente no país. Eu não sei se hoje eu recomendaria fazerem isso. Acho que se forem fazer com uma equipe, sim, fazer com não ir sozinho, sabe? Uhum. Eu acho que Fazer com uma hoje agência mesmo e alguém acompanhando, assim. porque a situação econômica do país ela está muito diferente devido à pandemia, né? Então é bom se precaver e até porque assim a estrutura do país é um país que ele é muito recente, ele teve uma guerra civil agora na década de 80, então tá é um nenenzinho, né? O Uhum. Brasil ainda assim, se a gente for ver independência, né? A nossa construção como nasceu começou em 1822, a independência de Moçambique foi em 75, teve a Guerra Civil. Então, são espaços eles estão muito se desenvolvendo em questão de infraestrutura. Então, assim, Uhum. para você, igual eu fiz, tem uma van que fez esse percurso que até eles fazem para turista, isso é legal, porque é seguro, né? Vai nos locais certinhos, é mais confortável. E depois eu fiz um percurso, isso é para essa praia do centro, que é Tofo, que é muito bonita e tem possibilidade de mergulho. Não. Moçambique tem uma costa muito legal para quem gosta de mergulhar. Eu não tirei ainda meu pad, mas eu quero fazer em uns lugares mais baratos do mundo. Olha E só, tem um pessoal legal. que vai ali próximo de Maputo mesmo, eles veem vários animais lindos, tubarão, arraia. E eu sei que no centro tem tubarão-baleia, que eu quero ver ainda. Olha que legal. Nossa, muito E lindo. essas praias que são assim paradisíacas mesmo, elas estão bem para o norte. Daí o bom seria ir de avião. E tem um Uhum. outro arquipélago, o máximo que eu cheguei foi no centro, no arquipélago chamado Ilhas de Bazaruto, que é em Uhum. Campos, que é uma coisa surreal, assim. Uhum. Eu vou comparar para você ter uma noção, é tipo os Lençóis Maranhenses, assim. Ah, aham. Muito linda. Daí são várias ilhas. E na época, 2017, foi até em conta, assim. Hoje eu já não sei como é que tá para ir, mas tem locais para ficar com aquelas cabaninhas, assim, bem Uhum. destino de praia e também Ai, conheci que muita lindo. gente bacana. Foi bem legal esse passeio. O pessoal que está ouvindo, eu tenho certeza que está correndo pegar um caderno e caneta e anotar todos os lugares que tu está falando para pesquisar, porque é o que eu quero fazer depois, para ver a foto de todos esses lugares. Deve ser Não, muito até lindo. depois a gente até. Eu não tenho. Eu vou colocar algumas fotos no meu Instagram, porque tá lá para baixo, tem que procurar. É muito Ai, que incrível. legal, nossa. E tem algum lugar que é perigoso? Tipo assim, é perigoso viajar para Moçambique? Tem algum lugar que tu acha que é perigoso? Ou tu acha que o nível de perigo vai com a agência, que aí tá tudo certo? Olha, Tua opinião, né? mas é o que eu digo, a pandemia, eles estão em um lockdown restrito desde o ano passado. Então, assim, a Uhum, pandemia, ela tá afetando muito economicamente, né, porque nem vou discutir quais são as medidas, o que tem que fazer ou não, mas tem muito mais gente na rua e não sou eu que falo, porque são as pessoas que estão lá há mais tempo. Fala assim, Bianca, que tem bem mais gente nas ruas. E assim, quando eu fui em 2017, eu não me senti nada insegura. Tanto quando uhum, surgiu essa oportunidade de morar, eu falei, nossa, tranquilo, porque assim, a África do Sul, Johannesburg principalmente, tem que tomar muito cuidado.
Eu acho que se forem pesquisar, vão ver que tem muito, muito, muito assalto. Uhum. E Cape Town, Cidade do Cabo, porém eu fui e nada aconteceu comigo. Uhum. Uhum. É igual Rio de Janeiro, eu acho, né? Rio de Janeiro, se você conversar com um carioca, ah, meu Deus, porque é muito perigoso. Daí, Uhum. um paulista é muito perigoso. E quantas vezes? Eu já fui mais 5 vezes para o Rio. Nunca nada aconteceu comigo. Uhum. Ah, fui Sim. para São Paulo, nunca nada. Então, é meio que tem que tomar, assim, um certo cuidado. Mas, Uhum. agora, quem for, assim, principalmente nesse ano ainda, se for, ou no primeiro semestre do ano que vem, o bom é ir com uma agência, ou contratar as coisas com agência que vão te guiar, Uhum. até para pegar, né? Tem alguns. Eu não digo assim que me senti insegura, eu me senti segura, Uhum. mas eu acho bom sempre agora ter. Assim, o pessoal vai com uma agência ou reserva com hotel que eles vão buscar e já indicam onde pode Uhum. andar. Porque, como acho que qualquer cidade em países, vamos chamar de subdesenvolvidos ou países no mundo, tem uma certa violência, sim, que são Uhum. roubos. Bom, eu sou de Santa Catarina, não que nada nunca aconteça aqui, mas é índice muito menor do que São Paulo e Rio Outros. de Janeiro. Sim. Eu trabalho com o pessoal do Rio e eles falam assim: ah, não, mas aqui tem roubo, mas não é a mão armada. Uhum. Não, quando eu converso com amigos de São Paulo também, por exemplo, eles contando o número de vezes que eles foram assaltados e tal. Então, assim, e aí tem outras pessoas que também nada nunca aconteceu. Então, tem sempre, é E isso. também tem as histórias que eu tive na minha família de pessoas que foram ou tentaram assaltar em Paris ou na Aham. Europa. Então acontece no Uhum. mundo inteiro. Mas É, eu acho sim, bacana nesse momento ir com imagino. agência, até porque não está tendo tipo, uma África, tu falou, tem uma infraestrutura muito maior para o turismo. Então é bacana até por isso, assim, né? Não, por questão de infraestrutura e às vezes passar perrengue desnecessário. Aham, sim. Carolina do futuro aqui, interrompendo um pouco esse papo, para falar uma coisinha que a gente esqueceu. Tem uma região, sim, de Moçambique que não é legal de visitar, que não é recomendado, que é o extremo norte do país, que é uma região que chama Cabo Delgado, e essa região está passando por vários conflitos, então é uma região, sim, perigosa de visitar, então não é legal ir para essa área chamada Cabo Delgado. Agora, voltando pro papo. Que eu Oi, sou a deixa eu te perguntar, que eu fiquei curiosa com uma coisa que tu falou. sim. Com relação tu disse que às vezes tem dias que tu não tem estômago para ver algumas coisas. Isso. A questão da desigualdade ou, enfim, das dificuldades que uma parte da população passa é uma coisa. A minha curiosidade é se isso é uma coisa que tu vê no teu dia a dia ou se tu, como uma estrangeira que trabalha lá, provavelmente tem um emprego bom, mora numa casa boa, isso tu acaba vivendo numa bolha ou tu vê isso no dia a dia assim muito facilmente. Não, vê no dia a dia muito facilmente. É. Apesar de eu viver numa bolha, Uhum, que é uma realidade que não uhum, condiz com o país, então eu acho assim que ela vem assim, tem muito pedinte, é coisa uhum, que eu não sou acostumada muito aqui, né, em Santa uhum, Catarina. Porém, vai depender da realidade da pessoa, né? Eu lembro que na Índia era muita gente. E uhum, daí, depois de um certo tempo, tu acaba acostumando, né? É triste, uhum, mas a gente acostuma. Mas, assim, era bastante gente. A Índia também tinham coisas, assim, tinham locais muito lindos, uma cultura riquíssima, templos uhum, maravilhosos. E o que mais me surpreendeu é locais de natureza maravilhosos, lindos, uhum, que eu nem imaginava que tinham, uhum, que eu fui conhecendo, fui indo, até praia paradisíaca, assim. Quem vai para a Índia é para ir para praia, né? Não tem. uhum. Tem esse lado, né? Eu acho que são as coisas que você tem que pesar. O que que eu vou escolher ver, né? Eu vou olhar isso ou vou olhar Sim, o outro lado. Só que quando você sim. mora, no meu caso, né? Que eu moro lá, o dia que eu tive um dia cansativo, as coisas que acontecem, daí às vezes pesa, né? Aham, sim. Porque tá muito Uhum, além do que eu consigo ajudar, ou, né?
que é algo Aham. muito maior, né? Sim. Infelizmente. Sim, realmente é muito triste, assim. Assim como várias injustiças que a gente vê no Brasil também, por exemplo, e que a gente tenta fazer, e tem uma hora que acaba frustrando, assim, né? Que a gente vê que, por mais que a gente tente ajudar e fazer alguma coisa para melhorar aquilo, como tu falou, é muito maior, né? Não tem como a gente conseguir dar conta de tudo e resolver todos os problemas. Com relação a vamos falar de mudar o assunto que ficou pesado para coisas boas agora. De agora a Com gente vai certeza, eu coisa tava pensando, boa. meu Deus, eu não tô vendendo o país, gente. Não, a gente vai falar. Eu só tava com essa curiosidade, mas agora, a partir de agora, ó, é só coisa boa. Eu quero É, saber, tu ficou lá 3 meses, né? Agora, e aí tu tá no Brasil por um tempo. Nesses 3 meses, ou até quando tu foi a turismo mesmo, tem alguma coisa que te chamou a atenção de diferença cultural, assim, ou no dia a dia, ou, sei lá, de costume de comer ou de costume de andar na rua, sei lá, falar alto, falar baixo, por exemplo, aqui na Alemanha eu fico chocada que as pessoas falam muito baixo e tudo muito silencioso, por exemplo, esse tipo de coisa, assim. quando eu fui, para falar bem a verdade, em questão de comida, eu provei uns pratos típicos, assim, mas eu falei assim, nossa, a comida é muito parecida com a nossa, porque a colonização portuguesa, e, tipo, por exemplo, eles têm feijão lá, mas não é assim, igual no Brasil, arroz, feijão. Mas Uhum. eu acho que para alimentação é muito tranquilo para o brasileiro lá, porque tem restaurantes que tem churrasco, só que, sim, Olha. tem. E tem eu comi até feijoada. Tipo, fazia um tempão que eu não comia feijoada, comi lá em Moçambique. E porque tem muitos brasileiros lá, né? Mas na questão de comida típica deles, é uma comida simples, eu achei, assim, tipo, eu comi peixe bem temperado, muito gostoso, frango e uma salada, e daí tem as coisas que eles usam, tipo, de raiz, assim. Não sei explicar muito bem, a tapa, que é a folha do aipim. Mas o que me chamou a atenção, porque eu gosto muito, foi que as mulheres usam capulanas, que são aqueles tecidos em volta do corpo. Elas usam tipo um tecido em volta de uma saia. E tem Aham. muita capulana bonita, porque é muito colorido. Então, quando você sai na rua, você vê todas aquelas mulheres usando isso, fica tudo colorido. Ai, que lindo. Uhum. Isso, Capulânia é o nome disso? capulana. Capulana. Isso. Aham. E é muito característico de lá. Ele até o pessoal faz roupas. Eu lembro que eu trouxe esses tecidos, eu nunca fiz as roupas. E agora eu Mas tô isso é uma levando. roupa feita mesmo com esse tecido, não é tipo um tecido que você enrola de um jeito ali. Não, a capulana é o tecido. E Ah, daí, tá. em Moçambique, culturalmente, elas enrolam esse tecido em volta do corpo como se fosse uma saia. E daí elas usam, às vezes, no cabelo também. E daí uma blusa. Daí elas levam as crianças enroladas na capulana. E daí são várias cores. Elas usam, às vezes, uma aqui, outra cor, levando a criança. Daí Ai, fica um gente, colorido legal. incrível, colorido. Ah, eu acho muito lindo. Olha, às vezes aqui em Munique tem também comunidade africana, e eu vou generalizar, não sei direito como é uma capulana, eu preciso pesquisar depois para ver isso. Mas às vezes você percebe que tem encontro de alguma comunidade africana e aí eles se vestem com roupas tradicionais de lá. E eu acho muito lindo também, porque É. é sempre essa coisa toda colorida e dá um destaque aqui na Alemanha que o povo daqui não gosta, assim, não que não gosta, mas eles se vestem, por exemplo, no inverno, todo mundo se veste de preto, cinza e é isso, sabe? Não tem marrom, não tem cor. Então, dá um destaque, assim, é uma diferença, um contraste com o que tem aqui, que é muito lindo, assim. Eu acho que isso um pouco, na verdade, é casa pra gente que é brasileiro, porque Sim, é da nossa cultura a cor também, né? é, é. Porque se for pensar, a nossa natureza, né, o nosso habitat, né, falando, é muito rico em muitas flores, em muitas cores. E isso veio também da colonização dos africanos, porque a gente Sim. também teve, né, não chega a ser colonização, né, mas teve muito imigrante que veio africano e foi vindo, né, faz parte da nossa história isso, né?
É verdade. Eu Tanto acho que, que inclusive, quando me perguntam o que trazer para a Alemanha, eu falo, tragam estampas de verão, assim, ó. Porque aqui não é tão... É uma coisa bem aleatória, que assim, ai, não que você não vai conseguir viver sem comprar roupa aqui, né? Dá para comprar roupa de verão aqui. Mas as estampas brasileiras são muito mais bonitas do que o que tem aqui, na minha opinião. É muito mais colorido, sabe? Então, eu indico, assim, traz roupa de verão, porque aí a gente faz roupa de verão como ninguém. então, é bem interessante porque hoje eu trabalho na indústria de alimentos, mas antes eu trabalhava na indústria da moda. Existe uma marca muito famosa portuguesa que ela faz acessórios. E é engraçado que muitas indústrias brasileiras vão para a Europa para pesquisar tendência. E no caso, eu fiquei sabendo que essa marca e outras marcas vêm para o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, para pesquisar. Nossa, porque é muito colorido, né? Umas coisas diferentes. E em Moçambique, eu ainda não achei, mas eu não posso até indicar, porque são aleatoriamente eu sigo alguns artistas, uns artesãos, tem pessoal com muito talento lá. E isso me encanta, assim, as cores, como que eles lidam para fazer. Esse aqui não é, mas esse aqui eu comprei na África do Sul, acho, mas tem muita coisa. O artesanato deles tem uma feira muito legal em Maputo, que se chama Feima. Nossa, é cada coisa maravilhosa. Eles têm muito talento, muito talentosos. Ai, que legal. E eu acho bacana que também, isso me chocou, eu fui num karaokê na primeira semana. Eu não pude nem sair, porque lá tá um lockdown muito diferente, os locais estão fechando, perduram muito mais que no resto do mundo, eu acho, né? Até por questão de vacinação e tudo mais. Mas eu consegui ir num karaokê e eu fiquei chocada, gente, com quanta gente tá talentosa. Um karaokê pequenininho e não dá nem pra eu cantar, porque é vergonha. Sério? De eles Parece cantarem bem, assim? Daí tem um pessoal que trabalha comigo que tá lá há mais tempo e fala assim, nossa, Bianca, tem muita gente talentosa. Só que se for pensar, aqui no Brasil, quando você tem talento, a gente é um país muito grande, né? Então, para produção de cultura é muito grande, 220 milhões, 200, não sei, não quero falar besteira aqui, mas entre 200 e 220 milhões de habitantes, a gente tem uma produção cultural grande. Agora, um país que tem 29, né? Então, para você se destacar é mais difícil, tem menos oportunidade. E é uma É dó. menos gente para consumir, né? Por isso tem muita gente, inclusive os angolanos, tem muitos angolanos muito talentosos, eles vão muito para Portugal. Sim. Mas enfim, falando o que me chamou atenção foram essas cores, me chama muita atenção a parte do artesanato, da arte lá é muito bonita. Falando em culinária, Maputo, que é a capital, meu, tem muitos restaurantes bons. Comparando o preço com a África do Sul, hoje praticamente mais em conta os frutos do mar. Os frutos do mar lá são maravilhosos, tanto que eu tô aqui, eu nem tô comendo. Vou comer frutos do mar. Ai, não, porque eu moro na praia. Não faz falta, porque lá é muito bom, é muito gostoso. Olha. E os camarões enormes. Nossa, olha só. Mas eu imagino, porque é super próximo do mar mesmo, Não, né? e a água é quente ali, né? É um mar quente. Quer falar também, tem opções que aqui no Brasil não tem, que eu amo, né? Porque tem descendentes de indiano, lá tem uma comunidade, então tem vários indianos. Tem alguns de comida árabe, que aqui no interior não tem muita opção. Tem, tipo, comida do mundo inteiro. Comida vietnamita, eu acho que tem aí na Alemanha também, é bem famoso, né? Tem. Então, para Então quem... lá também tem essa multiculturalidade, digamos, nos restaurantes, na comida. Isso. Ai, isso é uma coisa que eu adoro aqui na Alemanha também, que em Joinville não tinha. Tipo assim, a gente tinha, sei lá, comida chinesa do Shining Box, e era isso. Mas a cuca eu sinto falta. Não. A cuca, o schneck de Joinville, que não é igual ao schneck da Alemanha. Não. Tem a comida alemã típica do Brasil, né? Isso. Que a gente não encontra aqui na Alemanha. Ah, sério? Tem, por exemplo, o schneck de Joinville não tem aqui na Alemanha. É um pãozinho doce, assim, né? Um pão que tem uma farofa por cima, mas é um pãozinho, uma massinha. E aí, às vezes, lá em Joinville, nossa, ele faz com recheio de baunilha, tem uma delícia.
Só que aqui não tem. O schneck aqui é uma massa folheada em formato de caracol, né? Schneck do Ai, não. caracolzinho, assim. E tem várias outras coisas, assim, que no Brasil a gente come muito quando a gente fala de comida alemã e que, na verdade, não é tão popular aqui na Alemanha, assim. Então, Marreco recheado. por exemplo, o ganso recheado é uma comida tipo de Natal para eles. É uma comida Nossa, comi. é uma coisa muito especial, assim. Então, não é uma comida assim de dia a dia. Até quando tu vai em restaurante alemão aqui não é muito comum. É a raquepeta também que a gente tem no Brasil aqui. Eu vi uma vez num restaurante aqui em Munique só e depois nunca mais. É bem raro de encontrar. Não sei se talvez não seja aqui da Baviera, né, de onde eu moro. Talvez no norte seja mais comum, mas nunca ouvi muita gente falar também sobre raquepeta aqui na Alemanha. Então tem essa coisa, assim. Que engraçado. Então, em questão de alimentação, para o brasileiro eu acho muito bom. Aí tem várias coisas que a gente tem e, inclusive, às vezes consegue, assim, nos mercados, né? Tipo um polvilho, estou em grupos que vendem polvilho, paçoquinha. Só que, claro, né? Vai pagar muito mais caro, porque veio do Brasil para lá e o preço logístico das coisas não tá barato. E o que é triste para mim, que eu não vi ainda, porque eu tô consumindo o que eu levo é erva de chimarrão, assim, mas Tá. complicado. Então, assim, vive essa multiculturalidade, eu acho muito fácil. Daí tem uma outra coisa muito boa para os que são dessa região alemã, para não sentir falta, que é a confeitaria portuguesa. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa demais. E lá Nossa. é muito recente, né? Então tem uma comunidade portuguesa muito grande. E uma outra coisa que eu acho muito bacana é que eles são um povo muito alegre. Assim, Eu ia perguntar, como é que são as pessoas, assim? Então, eu acho que eles são muito mais receptivos. Eu adorei a África do Sul, nunca fui maltratada, ela sempre foi muito bem-vinda, mas é algo que comentam, que diz assim, que moçambicano é muito mais receptivo, e são mais receptivos. O Brasil, querendo ou não, é um país referência para eles, né? Que a gente é sempre reconhecido pelo futebol. A gente é um país que se desenvolveu muito mais, a gente veio de uma mesma colonização. A gente também, diferente apesar da mesma língua, a gente também tem problemas, né, sociais. Acho que eles veem o Brasil como um país, né, que desenvolveu, que é possível, né, também desenvolver a África. E tem outra coisa que eles admiram muito, é que lá tem a Globo, Record, não sei se a passa lá. Então eles assistem, eles consomem da nossa cultura. Então eles sabem as novelas. Eu sou chamada como meu nome é Bianca, eu sou a Bibi Perigosa. Tem uma amiga que é o Bibi Perigosa, que a Juliana faz. E daí eles consomem a nossa cultura, eles consomem muito da nossa música. Então tem locais que eu adoro, que tocam umas coisas mais, uns pagodes mais antigos. Tem pessoal que gosta de sertanejo, tem pessoal que gosta de bossa nova. Então eles consomem cultura brasileira. É grande, né? Que legal, nossa, isso é muito legal. É uma pena que a gente consuma tão pouco da cultura deles, então, né? A gente tinha que Isso. conhecer mais, porque, assim, o idioma não é uma barreira, né? Hoje em dia, com a internet, a gente podia estar consumindo muito da cultura de um país que fala o nosso idioma, que tem praticamente o mesmo histórico de colonização e tudo mais, né? Também pelos portugueses, e a gente tá perdendo essa cultura deles aí. No final, talvez a gente consiga indicar alguma coisa aí para o pessoal. Eu tô pensando porque eu não tô ainda muito engajada. Eu sigo o que é famoso lá, que eu adorei, que é uma música meio de festa. Eu acho que, talvez tu conheça, eu não sei o nome deve ter pesquisado, mas é um ritmo meio angolano, que tem, eu não sei se é zouk. Que toca alguma coisa, mas não é o zouk, mas é uma coisa assim, tem aquela pegadinha do pianinho, assim, diferente. É muito gostoso. É diferente, é característico, né? Legal. Mas eu acho que assim, em Portugal eu fui a última vez em 2019, e como tem muito imigrante, tem inclusive uma amiga minha me recebeu, mas não foi em 2019, foi antes. Ela estava fazendo aula de zouk, que é dança angolana. Então, tá tendo esse consumo, acho que talvez mais lá em Portugal, porque tem mais imigrantes, né?
E talvez porque a língua dele seja mais próxima com a língua portuguesa, o sotaque. E talvez Aham, para nós brasileiros seja muito estranho, aham, é verdade. É. né? Uhum. Porque a nossa cultura também ela é bem consumida em Portugal também. O pessoal assiste novela lá, sabem de tudo. Sim. Mas, por exemplo, eu tava pesquisando algumas coisas sobre Moçambique para me preparar um pouco para conversar contigo, porque eu não sabia, tipo assim, eu sei muito pouco, mas eu sabia zero, né? E até para saber indicar no final algumas coisas. E aí Sim, me deparei com alguns vídeos e tal, de pessoas falando o português de lá e tal. E dá para entender tudo, sim, gente, super. sabe? Tem o sotaque, né, diferente do português moçambicano, mas super normal. Daria fácil para a gente consumir coisa de lá também. Sim, dá. Eu acho que é bem possível. Mas tem uma troca. Eu até conheço uma menina. Eu acho que tem pessoas que vêm para culturalmente que fazem trabalhos aqui no Brasil. E tem Uhum. uma cena de brasileiros que fazem trabalho lá. Também agora com a pandemia parou tudo, né? Mas a cultura é algo que eu tô bem ansiosa, porque tem bastante ações. Porque onde eu moro tem muito pouco. Porque Santa Uhum. Catarina não é muito famoso por isso, assim, é mais pelas belezas naturais. Até próprio Joinville, que você é de Joinville, uma cidade grande, tem alguma coisa, mas não é a mesma coisa que Curitiba ou São Paulo, né? Então, tô ansiosa que eu acho que vai ter bastante opção agora aqui. E se Deus quiser, passe, né? Isso tudo. Sim. Isso é uma coisa que é engraçado. Nossa, eu não imaginava que tinha essa variedade também lá, sabe? É muito legal saber disso, porque, enfim, como eu falei, em Joinville a gente tem. Eu acho que isso falta muito, assim, da gente consumir de outros lugares também, né? A gente acaba ficando muito fechado na nossa cultura brasileira. A gente adapta muitas coisas, né? Então vem ali, sei lá, a comida japonesa a gente acaba fazendo lá. Claro que a gente faz muito bem, né? A gente coloca ali um cream Ah, cheese, é coloca, né? tão bom. Fica tudo delicioso. Mas realmente trazer alguma coisa bem tradicional de outros lugares tem só nas cidades grandes mesmo, né? Essa Sim, sim. variedade. E é legal saber que em Moçambique tem um pouco disso, das pessoas das outras influências também, né? Da árabe, como tu falou, da vietnamita, enfim. Sim. Muito legal. E tem uma coisa que me chamou a atenção também, que você falou que na Alemanha as pessoas são muito quietas, né? Uhum, E isso me chamou a atenção agora, porque quando eu fui a turismo, nossa, eu fui super bem recebida e tinha pouquíssimos brasileiros, tá? A maior parte dos turistas eram europeus, que uhum, estavam morando em outros países da África. Mas, então, assim, eu era praticamente a única que falava a língua mesmo, né? Então, era como uhum, se eu estivesse em casa. E eles, por essa proximidade cultural, eu fui super uhum. bem recebida. Daí, quando eu cheguei no trabalho, é uma cultura muito formal pra gente. Hum. E foi difícil porque eles falam muito baixo. Ah, E eu sou uma pessoa meio espalhafatosa, né? Então, eu vim do mundo da moda, eu brinco ainda que o pessoal é tudo um pouco assim. A gente é muito mais, eu não sei, loud que fala, né? A uhum. gente A gente fala mais alto, a gente. Uhum, sim, eles estão bem fechados no quesito quando é profissional, quando é atendimento. Mas entre os grupos não, existe, né? São festeiros, gostam de música, é um povo muito alegre, assim, gosta de música bem alta. uhum. Nossa, que diferente. Gente, da onde que vem esse escândalo todo do Brasil? Não é da Europa? Isso é uma coisa engraçada, porque tem que ser estudado, é um caso a ser estudado. E, inclusive, os catarinenses que são mais comedidos, hein, comparado. Comparado às outras partes do Brasil, né? Pois é, eu achei que vinha, mas pode ser também que venha, assim, da África, né? Mas que no fim, no trabalho ficou desse jeito e no Brasil a gente desenvolveu de outro jeito e a gente é escandaloso em qualquer lugar. É que eu acho que a gente constrói amizades, né? Constrói amizades, laços mais facilmente. Então, É, a gente se sente mal numa coisa muito formal. É o tal do jeitinho brasileiro, vem nessa cultura. uhum. O formal demais ser. Eu não sei, ao menos a minha percepção é que uma coisa muito formal, até se eu for formal demais, parece que eu sou grossa com a pessoa.
Sim, aham. Tem A que ter gente aquele fica toque pessoal. desconfortável, ou sim. Tem que ter um toque que parece pessoal, e se não parece que eu tô sendo rude, é uma Uhum, particularidade da nossa cultura, né? uhum. Acho que não é Ah, ruim, não tem certo nem errado, é só não, a forma de lidar, né? é diferente. Eu achei que lá isso seria, assim, mais próximo do Brasil, não sei, assim, que seria. Mas então tem essa diferença. Eu também achei, mas não, eles são muito formais, são bem formais. Ai, que legal. Olha É só, que engraçado. diferente, interessante. Tô me adaptando ainda. E tu foi para lá trabalhar ainda, então tu vai conviver com isso sempre, né? Sim. Com relação à viagem ainda lá, para se hospedar lá, tu falou, tu chegou a comentar que tem as cabaninhas na praia e tal, mas o que, que é normal de lá? É você ficar num resort, tem hotel econômico, tem. Como é, o que, que é assim, quando tu Tem viajou, um por exemplo? hostel, mas não é assim. Quando eu fui, é que eu fui para 3 cidades, né? Uhum, Então tem hostel, os resorts lá tem resorts maravilhosos. uhum, E agora, e hotéis também, não são. Depende com o que você quer comparar, caro ou barato, com hoje o valor, porque ele é dolarizado, não tem uma moeda que ela é dolarizada. Então, se o dólar aumentou, vai aumentar o preço lá, né? uhum, E tem hostel, não tem muito, eu achei, tá? Mas tem opção. Tem opção para uhum, todos os bolsos, tem que procurar. Mas tem algumas pousadas, tudo. E hoje eu tava buscando, tem muita opção no Airbnb. E umas uhum, casas muito legais, sabe? Umas casas uhum. bem bonitas na praia para lugar que o pessoal tem pego por Airbnb mesmo. Ah, tá. Ah, legal. Ainda, de novo, com relação a turismo, qual que é, tipo assim, ó, no Brasil, o Cristo Redentor é o carro-chefe. O que que é o, digamos, o carro-chefe do turismo de Moçambique que tu acha? Tipo assim, por exemplo, quando tu foi para lá turismo, que tu pesquisava sobre lá e tu via que, tinha que visitar isso, sei lá. Eu acho que para mim são as praias, né? Daí vai depender de cada um. Mas a que eu queria é um arquipélago de Quirimbas, que deve ser tipo, vamos fazer uma comparação meio esdrúxula, mas é, sei lá, Fernando de Noronha, aqui no Uhum, Brasil. Mas eu acho que são as praias mesmo. Tem safari também, que eles vendem no safari. Mas Moçambique tá, principalmente Maputo, tá quase do lado do Kruger National Park. uhum. Que Daí já é na fica na África do África do Sul. Sul. Mas tem um outro parque, que é o Gorongosa, se eu não me engano, que tá também um pouco mais ao norte. Não tem safari, mas o carro-chefe são as praias, porque a África do Sul tem muito safari, são várias opções, tem as fazendas privadas que você vai ver os Big Five, né? Que é o leão, rinoceronte, búfalo. Agora eu lembrar de todos, mas Zebra, não é? não sei se a zebra entra, não, porque são os Hipopótamo. carnívoros. Hipopótamo também não. Ai, meu Deus, eu também eu já ouvi falar disso, Mas mas eu assim, não. para brasileiro, isso tudo é uma festa. Girafa e tudo a gente ama. Até Aham, os antílopes, né? Que depois, quando você faz safari, você, meu Deus, mais um antílope. Eu não aguento mais ver antílope, que é um bambizinho, viadinho, aham. coisa mais linda, mas é cheio disso. Então, o que eles fizeram, que eu achei muito legal isso, que como o turismo aumentou muito, vários fazendeiros que antes caçavam os animais, porque acaba se você tem a sua fazenda, aquilo, entre aspas, não sei se atrapalha, porque ali é o habitat do animal, né? Mas para os fazendeiros eram grandes vilões. Então eles Uhum. começaram a ver isso como uma fonte de negócio. Então tem Uhum. muitas fazendas que eles chamam dos private games, alguma coisa assim, que você vai e eu fui numa e é muito legal porque tem uma pousada, tudo, e os alimentos vinham da fazenda, e você faz o Uhum. safari que ele tornou aquele espaço e eles trazem os próprios animais. Às vezes eles podem comprar o animal e deixar ali. Só que daí é legal porque é bem regulado. Por exemplo, você não pode ter muitos leões Uhum. se não tiver antílope para eles comerem, entende? Porque a natureza ela Uhum. é assim. Então acabou Sim. se tornando um negócio. Então tem muitas opções de safari, né? Desde parques Uhum. nacionais que são fechados até essas fazendas que acabou se tornando um negócio que as famílias vivem daquilo ali, geram mais, né? Um lucro
além do próprio plantio ali de coisas, né? Então, na África do Sul tem isso, e eu diria que o litoral deles é o Atlântico. Eles estão do outro lado, eles estão de frente para o Brasil. Mas é um litoral muito frio, muito gelado. E também tem tubarão, né? Uma costa que tem, você pode fazer lá até o mergulho lá com os tubarões, tem tubarão branco. Então eu acho que o Moçambique, ele vem pro outro lado, é a costa quente, que você vai subindo, é a costa do Índico. E tem uma partezinha ali sul que pega o Atlântico, mas é uma água muito quente, é muito legal. Tem surf, eu mergulho. A maioria das pessoas que eu conheci foi para mergulhar mesmo. E eu quero fazer. Ai, nossa, muito bom, muito legal. Por exemplo, assim, imagina poder mergulhar com um tubarão-baleia, né? Que não... Gente, uma amiga minha postou hoje uma foto dela mergulhando com tubarão-baleia. Eu acho que foi em Singapura, eu acho. Não sei se lá tem tubarão-baleia. Foi em algum lugar, eu acho que foi em Singapura. Ai, muito legal, adorei. Então, eu acho que é muito isso, né? Porque a cultura ainda é grande e eu vejo tenho muito carinho, mesmo estando lá tão pouco tempo, acho que tem muito espaço, assim, para crescer em turismo, sabe? Porque são lugares, assim, que às vezes eu olho, assim, meu Deus, coisa mais linda, assim, os coqueiros, né? Ou até praias paradisíacas, tem muito a desenvolver, só que é um país recente, né? Então, eles estão lidando e, infelizmente, a política, quando se fala em turismo, ela importa, né? Porque ela vai dar infraestrutura, né? As condições de infraestrutura para aquilo desenvolver, né? Mas é muito bacana, eu super recomendo, acho que tem realidades, né? Que a gente falou que assim, o tema tá pesado, né? O que acontece existe, a gente não pode negar. É da mesma forma, assim, quando eu fui para a Índia, foi em 2013. E no fim de 2012, se eu não me engano, foi quando teve aquele caso de estupro coletivo e no ônibus, que foi mundialmente falado. E o pessoal falava assim, Bianca, tu é louco que tu vai para lá. Era algo que acontecia, é algo que acontece. Né? A gente não pode negar e fingir que aquilo não existe. É igual olhar, existe, tem muita desigualdade, né? Existe um certo nível de violência, mas não é algo assim, tipo, que eu digo que é tão absurdo comparado com outros países. Mas é uma cultura muito bacana, até para a gente brasileiro, porque a gente é muito bem recebido lá. Muito bom. Da língua, né? E dos pontos que eu mencionei antes. Muito bom, amei. Nossa, sério. Eu tenho muita curiosidade com a África e rola esse medo, rola essa coisa do desconhecido, assim, né? De não saber, de pouca gente vai, então é difícil tu encontrar alguém que já foi para você conversar e ver a experiência. Então, muito legal falar contigo e muito legal a gente estar gravando para mais pessoas verem e verem como é legal, assim. E terem vontade de ir. Inclusive, se você ficou com vontade de ir para lá, eu vou deixar aqui embaixo, para você que está ouvindo, um link com informações sobre visto, entrada, como é que vai para Moçambique. Vou deixar um link oficial aqui na descrição. E o papo aqui vai ter que acabar, porque já estamos aí com mais de 1 hora de conversa. Mas a gente vai tentar indicar, talvez, algumas coisas para vocês pesquisarem, enfim, verem aí um pouco mais sobre esse país que parece ser incrível, maravilhoso, lindo. Eu vou sair daqui, eu vou lá pesquisar todas as fotos desses lugares que a gente conversou. Então a gente vai tentar indicar aí, sei lá, o que a gente conseguir achar de série, filme, livro, canal no YouTube, influencer, enfim, vamos ver o que a gente consegue achar para indicar para vocês. Bianca, tu tem alguma coisa para indicar? Olha, eu acho muito engraçado quando eu fiquei sabendo que eu tenho para indicar é o Mia Couto, que é um escritor super famoso, né? Que ele, inclusive, de vez em quando vem palestrar aqui no Brasil. Acho que o livro mais famoso dele é o Terra Sonâmbula. Ele tem vários livros, só que traz muita história, de como desenvolve Moçambique, né? Como sociedade, né? Mas é muito bonito, até porque a forma como ele escreve, estrutura a língua portuguesa, para quem gosta, né? É mais para Portugal, é bem, bem bacana. Quanto a influencers, eu ainda não me habitei, não tive tempo. E canais também não. Mas eu acho que você consegue dar essas dicas.
Sim, eu tava pesquisando aí para indicar algumas coisas e para ver também, assim, de curiosidade e tal. E eu achei dois canais de dois moçambicanos. Isso. Tá. De dois moçambicanos que eles mostram o dia a dia, assim. Não é muito relacionado ao turismo, mas eles mostram o dia a dia. Inclusive, um deles, eu acho que ele é bem grande no Brasil. Eu tava olhando que tem bastante comentário de brasileiro lá no canal dele. Ele chama Aurélio do Rosário Júnior. E ele fala bastante sobre o dia a dia. E ele faz uns vídeos de diferença. Então, tipo assim, coisas que enfim, em Moçambique é super normal e no Brasil seria quase um crime, coisas assim, sabe? Então, ele mostra um pouco dessa. Ele faz muito essa comparação da cultura enfim, achei o canal dele muito legal. E tem um outro que chama Africanidade CP, esse é o nome do canal, e ele também mostra bem o dia a dia dele. Então, assim, ele vai conversando no caminho para o trabalho, então ele vai mostrando o bairro dele, mostra também aspectos culturais, diferenças culturais, mas bastante coisa do dia a dia, uma feirinha, um mercado que ele vai, então é bem legal para entender mais ou menos como é que funciona. E aí foi meio que isso que eu achei, mas assim, realmente, eu procurei, assim, artistas, tem bastante artista, mas não tinha nada que eu tivesse contato e que eu já conhecesse para indicar. Então, realmente, assim, é um negócio que eu fiquei pensando, a gente precisa ter mais contato com esse país que tem o mesmo idioma que o nosso e que a gente não conhece. Inclusive, Mia Couto, que tu falou, eu não sabia que era de lá, porque eu já ouvi falar esse nome. Não, ele é super famoso, ele é um dos escritores de língua portuguesa mais famosos que tem, acho que da contemporâneo, né? Que ele é vivo, ele publicou acho que esse ano um livro super, eu não lembro o nome, isso é péssimo, mas eu li, ele é muito bom. Aí ele tá junto com o Walter Ugumãe, que ele é português, ele é bem famoso, ele vem de vez em quando, ele vem no Brasil, já vi, acho que ele veio a Florianópolis uma vez aqui perto, mas é muito bacana. E eu vi um vídeo, mas eu não sei indicar, mas era sobre essas diferenças, né, do que aqui no Brasil é muito normal e lá também não é. Isso é legal pra gente ver os contrastes que tem, mas como eu tô lá, né, e meu contrato é para ficar mais tempo, eu sempre foco assim, o que é mais parecido do que é tão diferente. Foi algo que eu tive que fazer, porque eu fiquei 8 meses só na Índia, nem é muito tempo. Tem gente que eu conheço que tá lá até hoje, mas assim, eu observei nesse tempo viajando, morando fora, e até na vida, quando a gente olha o que a gente tem em comum, o que é similar, a gente para de olhar muito as diferenças, fica tudo muito mais fácil, porque tudo parece que é mais com a gente, parece mais familiar e a gente gosta, né, do que a gente tem mais conforto. Então, eu acabo focando muito assim, pô, isso aqui também tem. Legal, isso aqui também tem. E às vezes eu brinco no trabalho com algumas expressões, né? Porque eu trabalho tem um português, tem os moçambicanos. Lá em Portugal também falam essa expressão? Falar. Então, se eu falar, todo mundo vai entender. Esses dias eu falei, eu tô só com como é que é? A capa da gaita. Mas o quê? A capa da gaita. Não, eu acho que isso aqui é só do sul mesmo. Esse eu até quero ver das diferenças, mas eu acho bacana. Mas muito interessante essa perspectiva, assim, de buscar as coisas que tem em comum, porque aí tu acaba se sentindo mais em casa, né? É legal isso mesmo. Vou até anotar uma ideia de vídeo aqui pro canal de o que a Alemanha e Brasil têm em comum. Não sendo Joinville ou cidades alemãs de Santa Catarina. Não, vai para Pomerode, é praticamente a Alemanha no Brasil mesmo, então é muita coisa. Nossa, muito legal. Bianca, muito obrigada, adorei o papo. Quer deixar mais algum recado? Enfim, se quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade. Por mim, essa conversa podia ter 2 horas, mas eu tô querendo fazer no máximo 1 hora, então por isso que, mas se tu quiser deixar algum recado aí. Eu agradeço, eu espero ter contado alguma coisa e, como eu coloquei, estou há pouco tempo, às vezes algumas visões são minhas, não são embasadas, às vezes são visões que agora eu coloquei e daqui a um mês eu vivenciando, que eu tô voltando daqui a pouco, vivenciando, vai ser totalmente diferente. E eu acho que é muito engraçado porque agora tô passando esse praticamente um mês aqui no Brasil, eu tenho certeza que eu voltar para Moçambique vai ser um olhar diferente. Acho que a gente está sempre fazendo e ressignificando isso, né? Isso é importante. Então, assim, tudo que eu falei agora foi uma percepção
de agora. E eu acho que não só de Moçambique, falando da minha experiência em viajar, que acho que agora são 40, não contei mais, 38, 40 países, se você Nossa. tem essa vontade e às vezes algum receio, fale com pessoas que já foram, faça amizades. E hoje em dia comecei a viajar com 12 anos atrás e a gente viajava com laptop, não tinha um celular. Então eu tinha que pesquisar tudo, daí passava o dia conhecendo as coisas, aí chegava num hostel e daí pesquisava de novo, usava um mapa de papel. O que isso induzia? Que eu falava com as pessoas, entrava em contato, né? Então isso eu acho que é muito bacana que está perdendo, porque hoje em dia a gente viaja, inclusive eu, não vou falar todo mundo, tô ali com o celular, tô falando com os meus amigos, tô postando no Instagram e não tô interagindo com o local. Então dá a chance, não importa onde você vai, dá a chance de interagir com o local que você está, né? E fazer essas conexões e depois, quero ir para talvez tal lugar, trocar uma ideia, né? Ou até comigo, né? Eu fico aberta porque foram vários e não é muito bacana você explorar esses países que ainda têm uma cultura muito enraizada, né? Que não tão globalizados assim. Acho que é bem bacana. Eu super apoio, que tomem coragem. E, bom, é isso, senão eu vou ficar falando Ai, também. meu Deus, eu amei. Gente, a gente tá com 1h10 de conversa, depois vai ficar um pouquinho mais curto por causa da edição, mas assim, a impressão que eu tenho é que a gente tá conversando há 15 minutos, porque eu quero saber tanta coisa a mais. Eu também, eu Sabe? nem Parece que eu sei tão pouquinho de tudo que eu posso saber de ti. Não, e eu queria saber muito mais de ti. E eu tô me sentindo agora muito mal porque eu nem perguntei nada, porque fui indo. Eu tenho Não, mas certeza a que você ideia não tem era, muita coisa. assim, infelizmente, quem tá assistindo, quer dizer, felizmente, quem tá assistindo me acompanha e já sabe muita coisa de mim, né? Então a ideia aqui era saber de ti mesmo hoje. Mas a gente pode Certo. conversar aí outra hora e a gente conversa mais. Vem pra África que a gente vai saber aí tudo que. Ai, olha só. Adorei esse convite. E vem que escapa do inverno, que agora o winter is coming, agora é verão. Nossa, olha só, esse convite com um bom argumento ainda. Não dá nem para dizer Obrigada, não. gente. Gente, obrigada. A gente se vê na próxima semana. A gente vai falar na próxima semana com Emirados Árabes Unidos, lá da Ásia. Então vamos ver aí o que tem lá, Dubai, além de Dubai também. Então, fiquem ligados aí na próxima semana. A gente se vê. Beijos. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.